profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar, a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, que saias do menino e nunca mais entreis nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Prezados irmãos e irmãs aqui no santuário, quero saudar lá o Fernando na transmissão, o Guilherme na técnica do som, aqui a nossa equipe de liturgia, o cantor Cleito Reis. Quero saudar também os nossos ministros, o Wilson, o Carlos, todos aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias do santuário e também pela FM 107, aqui da cidade de Tambaú. Esse acontecimento do Evangelho é um acontecimento muito interessante para a gente entender e trazer para a nossa vida. Olha o que aconteceu. Jesus estava lá no alto da montanha, estava lá com 3 discípulos, estava rezando,
fazendo as suas orações. E lá no pé da montanha tinha uma multidão, mas com os outros discípulos. E essa multidão estava ali pedindo orações para os discípulos, para que eles rezassem. E aparece um caso que os discípulos não deram conta. Aparece lá aquele menino, segundo o texto que nós ouvimos de São Marcos, aquele menino, ele tinha um espírito mau, e era um espírito muito forte, porque os discípulos rezaram e não aconteceu nada. Quando Jesus desce com seus amigos, imediatamente o pai leva aquele menino até Jesus e pede para Jesus curar aquele menino. E Jesus tem um diálogo com ele. Interessante observar o texto de São Marcos. Jesus faz um diálogo com aquele homem, com aquele menino. Pergunta para ele quanto tempo que ele tinha aquilo. Ele disse que era desde criança e era uma situação difícil. E ele era atormentado por aquele demônio, aquele mau espírito. E Jesus também faz uma correção naquele homem. Aquele homem disse assim, ó, se podes, então pode curar meu filho. Aí Jesus fala, nossa, mas que geração de cabeça dura. Se podes não, se vocês têm fé, vai acontecer. Olha aí a dinâmica de Jesus, desse texto bíblico. E Jesus diz, se podes não, se você realmente tem fé, então pode acontecer. E depois no final do Evangelho, os discípulos questionam Jesus, por que não aconteceu o fato daquele demônio sair daquele menino? E Jesus novamente fala, era preciso estar em oração, era preciso ter mais fé. Olha, isso cabe para mim, para você, para todos nós, você que nos acompanha pela 107, você que é internauta, está nos acompanhando, isso cabe para todos nós. Muitas vezes nós vamos falar com Jesus através da palavra, e quando nós oramos na palavra, você está falando com Cristo, através da Eucaristia no sacrário, quando nós estamos lá diante de Jesus, na presença eucarística ali em Jesus, nós devemos ter um diálogo com Jesus. Nós devemos falar aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos passando pela dificuldade, ou mesmo um agradecimento de alegria, de uma graça alcançada, aquilo que está dentro de nós. Mas é preciso também ouvir. Uma vez uma pessoa me disse assim, que está bem dentro do Evangelho. A pessoa falou assim, padre, eu vou lá na igreja, eu chego lá, eu rezo, cato minhas coisas e vou embora. Aí eu disse para ela, mas e o que Deus fala com você? Porque quando a gente reza com o coração, Deus tem uma resposta para nós. Deus não é mudo, Deus não é surdo. Ele tem uma resposta para você quando a gente fala de coração. Se a pessoa chega lá, fala da boca para fora, reza de uma maneira não espontânea, claro que ela nem vai ouvir a Deus, porque ela nem está ouvindo a si mesma. E a pessoa diz, eu vou lá, eu rezo, pego minhas coisas e vou embora. Aí eu falei, mas o que Jesus fala para você? Até hoje ele não falou nada, mas nem vai falar dessa maneira. Deus não vai falar conosco, porque Deus, Ele quer dialogar conosco, como nos ensina o texto de São Marcos. E isso é pela fé. Olha como a nossa fé é importante. Não é aquilo que você tem, não é os talentos que você tem, não é aquilo que você tem materialmente, mas é a sua fé que sustenta a sua caminhada com Jesus. A fé vale ouro, mais do que ouro. A fé é tudo na nossa vida. Se eu creio, se eu tenho fé em Jesus,
as coisas vão acontecendo. Olha a vida do padre Donizete, que é exemplo de um homem de fé. Desde o seu nascimento até a sua morte, passando por várias etapas da sua vida. E ele foi como nós. Ele sentia as coisas como eu, como você. É o ser humano. Mas ele lutou, ele batalhou, ele esforçou, foi tendo um crescimento. Então Jesus hoje faz um grande questionamento para mim e para você. Muitas vezes a gente chega em Jesus e fala isso, lá o que o homem diz. Ah, Jesus, se o Senhor puder, o Senhor faz isso para mim, ou para alguém. Claro, Deus tem poder, Ele está acima de tudo, mas é importante a gente dispor, colocar a nossa fé em dinamismo. Jesus, eu te peço com o coração, com minha fé, deposito no teu coração aquilo que eu estou precisando. Mas o que o Senhor tem para falar para mim? Se não for agora, não tem problema. O Senhor me dê paciência, o Senhor me dê força, o Senhor aumente a minha fé para que eu possa ficar firme no Senhor. Aqui que está a grande beleza do evangelista São Marcos. A gente estar com Jesus, pedindo que Ele nos dê a fé, aumente a nossa fé e fique com Ele todos os dias da nossa vida. Convido você, agora se você puder, fechem seus olhos, e eu e você vamos meditar nessa palavra, pedir para que o Espírito Santo fale em nós, fale no nosso coração, nos dê força para continuar a nossa vida. Peça agora a Jesus que aumente a sua fé, que lhe dê força para vencer aquilo que é preciso para o bem da sua vida, para a sabedoria que vem de Deus para você. Se você soubesse o quanto é intenso no meu peito o amor que eu tenho por você e o que guardo aqui dentro. Se você voltasse sempre, se houvesse intimidade, certamente deixaria de implorar por outro amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta eu vou deixar, se quiser pode voltar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. Se você se aproximasse do meu peito transpassado, se aos pés da cruz ficasse, saberia o que é o amor. Se o amor que me oferece é tecido de palavras, eu estendo os meus braços, mostro em gestos o que é o amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta eu vou deixar, se quiser pode voltar. E
Eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estenda a sua mão direita. Ó Deus, tornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à Igreja, a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus, concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloque a mão na sua cabeça. O Padre Donizete tocava nas pessoas, abençoava as pessoas. É a mão dele que abençoa você neste momento. Adiutori nostri nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Dominus vobisco, oremos Deus universo tantas criaturas vistas, prestimo legem, et voluntatem tua, Deus apetite a ser Cristo sobre nosso. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater, Filii, Spiritus Santo, descende vós, morete semper. Amém. Viva o Padre Donizete! Viva a Mãe Aparecida! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós. Aparecida!